Muito bom dia, meus queridos. Hoje é sexta-feira, dia 1/12 de 2023. E, meus queridos, olha, eu vou contar um negócio para vocês do atendimento de ontem, que foi, assim, algo incrível e surreal. Ai, rapaz do céu. Olha, quem ficou até o fim, viu. Quem não ficou, não viu. Eu vou contar desde o comecinho. Cheguei lá umas 5h40 da tarde. Eu cheguei lá no negócio do atendimento e não tinha água. Hoje nós vamos fazer uma fofoquinha. Hoje vamos trocar fofoquinha, né? E aí não tinha água. Cheguei lá, né? Fui pegar o baldinho de água para poder passar o pano na coisa, não tinha água. Abri a torneira, ixi, sem água. E a mocinha ainda falou assim, a mocinha que trabalha lá, falou assim, olha, vamos lavar aqui, aproveitar, né? Lavar o quintalzinho para vocês. E não tinha água. E aí eu peguei o baldinho e fui até a cozinha lá e peguei um pouquinho de água da caixa d'água, né? Enchi metade do balde da caixa d'água lá para poder passar o pano nos lugares tudo ali. Beleza. Eu tava limpando tudo, já tinha limpado a parte de dentro, tava limpando a parte de fora. Nisso, a minha esposa pega e fala assim, eu acho que chegou gente aí. Nossa, parece até profeta. Falei, como assim, você tá doida? É. E eu não vi. E o carro parece que ele queria parar ali na garagem, mas como é a garagem do atendimento, ele achou que não podia parar e parou em outro lugar. Beleza. E nisso deu um tempo. Aí eu terminei tudo, tá tudo terminado, tudo bonitinho. De repente, chega duas pessoas, dois homens de cabelos brancos e barba branca. Um com a barba um pouquinho só maior que a minha, mas no meu estilo que assim, né? Ele tinha vindo de longe, rapaz. Se eu não me engano é Resende, eu acho que é coisa assim. Dá 380 quilômetros aqui de Campinas. E o primo dele que mora na cidade vizinha, que a gente chama de cidade dormitório, cidade vizinha de Campinas. E esse primo dele, rapaz, então esse gajo que veio de longe, ele me acompanha há muitos anos, coisa assim de 3 anos. E ele teve o prazer de chegar lá e eu tive o prazer de o conhecer. E aí, o primo dele, sabe características do pessoas da tempo bíblico? Igualzinho. Ele veio tudo de branquinho lá, bonitinho, rapaz, tudo assim bonitinho, sabe? Bem arrumadinho. E aquele cabelo, sabe aquele cabelo igual dos antigos? E aquela barba que batia até assim, mais ou menos assim, na altura do peito, que assim, aquela barba assim. Você lembra que eu falei para vocês? Que eu precisava deixar a barba crescer, não sabia qual era o motivo e tudo mais, mas que eu precisava deixar crescer e tal. E aí, no fim, o espiritual tá deixando regular mais ou menos do jeito, sem precisar ficar tão grande. Apesar que ainda tô sentindo que preciso deixar crescer um pouco mais. Mas o problema é que me deu uma alergia tão grande aqui, assim, na parte de baixo do pescoço, que eu tive que podar um pouquinho, até acostumar. A hora que acostumar, eu consigo deixar crescer. Porque eu acho que dá suor e começa a ficar com a pele um pouquinho mais grossa e dá coceirinha. Mas beleza. Até o organismo acostumar. Bom, atendimento foi daqui, foi de lá, alguns testemunhos, apareceu um testemunho muito bonito, de um senhor que tinha ido pela primeira vez, que ele estava com problema de arritmia, não sabia o que fazer, porque ele já tinha feito cirurgias e cirurgias no coração, e ele estava super feliz e contente porque tinha curado. É uma outra pessoa que também falou que tinha curado, e o outro lá, e assim fomos tratando. E apareceu gente nova também, que eu acho muito bom. Acho excelente quando aparecem pessoas novas, é muito importante. E veio gente das antigas e fomos atendendo. Atende um daqui, um de lá, eu fui atendendo. E atende daqui, atende lá, e o atendimento foi indo. Bom, chegou no fim, ficou esses dois que chegaram. E primeiro foram os últimos a sair. Quem chega primeiro foi o último a sair. Aí atendi esse que vem de longe, né, primeiro. E por último, eu deixei o da barba comprida.
Aí eu peguei e falei para ele, como eu falo para todo mundo, falei assim, ó, levanta e deixa eu ver você, pera aí um pouquinho. Aí ele levantou, ficou ali assim e tal. Falei, espera um pouquinho, fica de frente. Aí vindo aquela risada na minha cabeça. É José, é José, José, José. Vira de costa, vira de costa. No que ele virou de costa, o espírito pegou e falou assim, precisa lavar o pé dele. Falei, vira de frente. Falei assim para ele, tira o sapato. Não falei nada, só veio a voz na minha cabeça. Tira o sapato. Aí ele ficou feliz, ele falou assim, eba, eba, é disso que eu gosto. E eu fui e falei, agora como é que eu vou fazer? Tem que lavar o pé dele, o que, que eu vou usar para lavar o pé? Vou pegar o balde que eu uso para limpar o chão. Não tem bacia. Vem na minha cabeça uma bacia, mas eu não tenho bacia, vou pegar o balde. Fui e peguei o balde. Só que é o seguinte, não tinha água. Aí eu fui lá na torneira, abri a torneira e saiu água. Encheu, a hora que encheu metade do balde, parou de sair água. Parou a água de novo no meio do balde. Foi só para encher o balde. E a água saiu branca por causa da pressão. Branca, 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 branca por causa da pressão. Ah, rapaz, eu vou falar pra você, espiritual é muito louco. É cada uma, moço. Bom, vamos lá. É gostoso escutar uns cauzinhos, né? E aí eu peguei o balde, que deu até metade, cheguei lá, coloquei ali. O cara sentou no banquinho, né? No toquinho no banquinho, e eu sentei no outro toquinho no banquinho de frente para ele. E coloquei o balde no meio de mim e ele. E aquela água esbranquiçada por causa da pressão, depois ela foi sumindo, né? Depois ficou transparente. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso de um apoio pro pé. Até perguntei, será que essa cadeira é maior do que o banquinho nosso aqui? Não era. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, o que, que eu vou usar para subir um pouco o pé? Aí veio na minha cabeça a cadeirinha para aquela escadinha de 2 degrauzinhos para subir na maca. Eu peguei a escadinha, coloquei o segundo grau bem rente a cadeirinha dele e o primeiro degrauzinho virado para mim e ele colocou o pé dele ali. E aí eu comecei a lavar os pés dele. E fui lavando e pedindo para tipo como se fosse um batizado mesmo, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, tal, não sei o que, eu fui fazendo as minhas orações conforme vinha na minha cabeça para contar e falar. Deixa eu até mais longe, o que é mais fácil? E eu fui fazendo o ritual de lavar. Depois que eu lavei os pés, o espiritual falou assim, lave as mãos também. E aí eu peguei e comecei a lavar as mãos dele. Então eu lavei as mãos deles, jogava água, pegava água com a mão no balde e lavava e aquela água caía no chão. Então ela ia caindo do chão. O balde estava do lado, eu não coloquei o balde embaixo. Embaixo estava a escadinha. Então fui pegando, fui lavando e foi aquela coisa, foi acontecendo. Beleza. No que eu terminei de fazer isso, sem abrir a boca, porque eu não falei se podia, se era, simplesmente foi acontecendo e a coisa foi fazer, sem abrir a boca, hein, gente? Isso aí tudo sem abrir a boca. No que eu terminei, o cara pegou, bateu assim nos meus pés, fazendo só por gesto. Ele não pegou e falou assim: oh, levanta os pés. Não, só por gesto. Ele tocou nos meus pés, pediu para levantar. Ele virou a escadinha pro meu lado, colocou os meus pés do jeitinho que eu fiz com ele. E aí ele pegou e tirou o meu sapato, tirou a minha meia, um por um, tirou um sapato e uma meia. Tirou outro sapato e a outra meia, colocou ali. Levantou a calça até a canela, né, um pouco para cima da canela. E ali ele começou a lavar os meus pés. Terminou de lavar os meus pés, lavou as minhas mãos. Só que eu lavei os pés, ele lavou a canela e os pés. Eu lavei as mãos dele, ele lavou o meu braço e as mãos. Olha só como é que é interessante. E outra, quando ele chegou lá, ele pegou e beijou as minhas mãos. Pra você ver como é que é a coisa é muito louca. Você sabe que não tem, é fora do padrão, sabe? Foi uma coisa muito fora do padrão. A forma dele ser, a aparência dele, o jeito de beijar as mãos, sabe? Tudo as coisas muito, 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 muito diferente. Muito diferente.
Bom, vamos lá. Nisso, ele pegou, começou a lavar os meus pés, lavar as mãos, tudo bonitinho. Ele pegou uma música, se eu não me engano, é uma música tipo hinduísta, uma que fica repetindo uma cançãozinha uma canção, fica repetindo uma canção. Eu esqueci qual é a religião que faz isso, mas eu sei que é de uma religião oriental que fica repetindo musiquinhas. E ficava repetindo musiquinha, e ele colocou uma musiquinha lá, ele tirou o celular, ficou repetindo a musiquinha ficou lá tocando, tocando, tocando. Beleza. E a coisa foi indo. No que ele terminou de lavar meus pés e minhas mãos, ele começou a fazer tipo de uma massagem, mas não é uma massagem, mas é como se fosse alinhando todos os nervos, alinhando todas as coisas dentro dos pés, tá? Beleza. O foco no pé. Nisso, veio uma vozinha na cabeça e fala: pega o óleo de olíbano. Olíbano? Aí eu peguei, chamei, o pessoal tava conversando lá, chamei o pessoal, falei assim, ó, óleo de olíbano, vai lá e pega lá, nos vidrinhos, eu tenho 4 vidrinhos, um deles chama óleo de olíbano. E eu, falar pra você, que eu nem lembrava o nome, se você perguntar pra mim quais são os nomes dos 4 olhinhos que eu tenho lá, eu não lembro. Mas não lembro. Não lembro mesmo. E aí ele pegou o olhinho de olíbano. E eu peguei o olhinho de olíbano, e não falei nada, somente coloquei entre os meus pés lá em cima do segundo degrauzinho, ficava na minha canela, ali. Nisso, o cara pega o olhinho, termina de fazer todas as coisas e continua. No que ele termina, ele pega o olhinho, ele não põe no dedo, ele derruba em cima do meu pé e passa nos meus pés. E depois vai e lava as mãos no balde. Aí ele pega o outro olhinho, coloca nos outros pés, passa nos meus pés e lava as mãos no balde. Aí ele pega e sai de lá. Ele termina de fazer as coisinhas dele lá. Aí ele sai, vai nas minhas costas. E aí ele começa a mexer com as minhas costas para eu ficar mais ereto, para eu ficar mais em pé. Então eu estava assim, né? Porque eu estava com as mãos esticadas, estava com as minhas mãos esticadas em cima dos meus joelhos, quase na minha canela, com os meus pés esticados, né? Então eu estava tipo assim, né? Com os pés esticados. E ele mexendo, levantando e abrindo a minha asa. Eu sentia que ele abria a minha asa. Ele abria a minha asa. Ele mexeu no chakra coronário. Ele foi mexendo em alguns chakras muito específicos e realinhou. Quando ele realinhou na segunda vez, veio um espírito e me tocou. Quando o espírito me tocou, ele enche, né? E aí o espírito pega e respira mesmo, viu, gente? A gente respira quando o espírito vem e aí eu vi que abriu mesmo. Aí abriu assim, ó, como se tivesse aberto mesmo o peito e os ombros, tivesse aumentado do tamanho. E aí encheu. No que eu fiz isso, ele pegou, beijou a minha cabeça, de costa, ele estava nas minhas costas, ele beijou a minha cabeça, voltou para a parte da frente e ficou ajoelhado lá. Eu fui tirei a cadeirinha, tirei todas as coisas, ele ajoelhado na minha frente. Aí eu lembro que eu coloquei a mão na cabeça dele, depois eu não lembro mais porque eu fui tomado pelo espírito, e aí não lembro. Aí diz o pessoal que eu fui falando outras línguas, uma língua lá, sei lá que língua que é. Diz o seu Edson que eu tava falando em árabe, aramaico, sei lá o que, hebraico, sei lá o que, mas sei lá, eu não tava escutando. Aí eu fui tomado mesmo. Aí eu pus a mão na cabeça dele, e aí começou a fazer os rituais lá, fazer a oração, mas parece que foi tipo uma bênção. Eu estava dando a bênção para ele. É como se eu estivesse abençoando ele. Quando eu terminei de abençoar ele, eu não vi ele saindo, mas eu terminei de abençoar ele, diz o meu ajudante principal lá, o meu querido Edson, que graças a Deus melhorou também do pé dele. Graças a Deus, fez a mandiga dele lá, a benzedura no pé dele melhorou.
Ele pegou e saiu, e eu vi ele saindo, mas eu tive a sensação de que ele estava rodando, girando de felicidade. Sabe quando dança, que fica girando? Eu não sei se isso aconteceu, mas eu vi o espírito fazendo isso, girando feliz. E diz o seu Edson que ele saiu de costa, ele não virou jamais contra mim. Ele ficou olhando para mim, foi virando de costa olhando para mim e saiu pelo portão olhando sem virar as costas para mim. E aí ele saiu. E eu não vi. Quando eu vi, o povo já tinha recolhido todas as cadeiras, já tinha recolhido todas as coisas. E eu falei assim, nossa, mas vocês já terminaram todas as coisas? O que aconteceu? E aí aconteceu isso daí. Agora, eu vou contar um segredinho para vocês que eu pensei que eu tinha comentado em vídeo, ou pelo menos com o grupo lá, mas o pessoal disse que eu não comentei. Eu sabia que eu precisava ser batizado. Eu sabia que precisava mexer nos pés. Mas quando a voz veio, não foi para lavar os meus pés, foi para lavar o pé do outro. Então o espiritual faz eu fazer uma coisa para o outro, mas era para mim. Foi o ritual do lava-pés. E no meio do negócio veio José, e depois veio Arimateia. Interessante, né? Eu não sei o que significa, mas não sei se é ele ou o espírito do José da Arimateia, mas em todo caso foi o que veio na cabeça. Mas beleza. Aconteceu tudo ser batizado, aconteceu tudo essas coisas. E aí é o seguinte, eu algum tempo atrás, já faz eu acho que uns 2 anos, eu estou na minha cabeça que eu preciso batizar os meus pés. Os meus pés. Sempre foi meus pés. Não é batismo de entrar em água. Não. Batizar os pés. Lavar os pés. E eu achava que era aquela moça, não sei se vocês lembram da historinha, da moça que estava comigo no último centro que eu estava, no lugar que eu atendia fazer cirurgia espiritual, que ela pegou e saiu. Que eu ainda falei assim, nossa, a moça ficou meio doida, porque ela não aceita mais o que eu tô falando e tal, não sei o que, entrou numa reclusão, fez jejum lá de 30 dias, foi um negócio muito maluco, quase morreu de tanto sem comer e tudo mais. Eu falei, poxa, ela tá se preparando, porque ela sabe que ela tem que se preparar. Só que então ela tá se preparando para vir. E nesse dia, ontem, gente, por incrível que pareça, fazia acho que, sei lá, 20 dias, 30 dias que eu não falava com ela. Ontem, eu peguei e escrevi para ela, falei assim, tudo bem, como é que você tá, não sei o que lá, vai ter atendimento, você não quer ir fazer uma visita? E ela falou, não, ainda não posso, tal, não sei o que lá. Aí Deus pega e manda esse homem aparecer lá. Vocês estão entendendo como é que é negar? Será que ela também não poderia e deveria ter sido batizada também, e lavado os pés? Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Por isso que não pode negar as coisas quando o espiritual pega e fala assim, você não quer ir? Você fala, ixi, eu já tô macaco velho. Toda vez que o espiritual fala, você não quer ir? Eu falo, tá bom, eu vou. Mesmo não querendo, eu falo, eu vou. Porque chega lá, moço, alguma coisa acontece. E eu sei que eu precisava desse batismo. Ou seja, meus queridos, o aviso foi dado para mim e o que precisava acontecer, aconteceu. A missão vai começar agora. Então, pelo visto, a missão começa agora. Agora, começar agora não significa que hoje eu já vou estar em missão, fazendo milagre, urucubaca, fazendo as coisas. Não. Ritualmente e espiritualmente aconteceu uma lavradura nos céus falando de todos os que tinha selecionado tal. Aconteceu. Agora, a probabilidade de aparecer um homem com essa característica, com uma barba desse tamanho, com o cabelo grande, igualzinho do tempo de. Cara, igualzinho do tempo de antigo, lá do tempo de Jesus, do tempo de Moisés. Igualzinho, cabelo igual, coisa muito igual, cara. Cabelo branco, tudo igual, irmãos. A probabilidade de aparecer alguém e o homem não abrir a boca pra nada, só assim, fazendo assim e tal, e beijando a mão e tudo, cara, isso não existe, irmãos. A probabilidade disso acontecer é de é mais fácil eu ganhar na Mega Sena 10 vezes do que aparecer um homem desse aí. Eu falo pra você porque não tem explicação. Mas o ritual aconteceu como o espiritual falou que ia acontecer. Agora,
Vou ficar observando para ver as mudanças que hão de acontecer. O que vai melhorar? O que vai piorar? O meu poder vai ser o quê? Vai ser de cura? Vai ser do dom da palavra? Vai ser... O que vai ser? Como vai ser? Hoje, eu nem quis tomar banho ontem. Eu falei, eu não vou tomar banho não. Hoje eu vou dormir com esse óleo no pé, porque eu não vou, mas não vou tirar o óleo de jeito nenhum. Hoje amanheci normal. Amanheci normal, fazendo minhas coisinhas normais, tudo normal. Parece que não mudou nada. Mas para mim mudou tudo. Não sei se vocês conseguem entender. Então fica aí, tá bom? É o caso para vocês. Quem acompanha os dois canais tá tendo a oportunidade de escutar isso daqui, que é bastidores, né? Isso aí é uma coisinha de trás dos bastidores, né? Agora, quem só fica vendo fofoquinha do outro lado lá, coisa só de ver revelação, alguma coisa assim, vai perder, né? Vai perder esse caso. Mas, cara, eu tô feliz e surpreso, porque o espiritual diz o seu Edson, que nos ajuda, que ele se sentiu no tempo de Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu falei, olha, eu não sei, eu só sei que o negócio foi muito diferente. Eu fiquei feliz. Espero que o visitante também tenha ficado feliz e todos nós felizes. Amém? Que assim comece os nossos trabalhos. E eu olhava para ele, e quando ele ficou de pé, e eu começava a dar risada, né? Falei assim, nossa, espiritual é foda, né, cara? Aí eu chegava para ele e falava assim, você tava me procurando, né? Ele só fazia assim. E você me encontrou. E ele fazia assim. E aquele nome ficava vindo na minha cabeça, José. É o José. É o José. Eu sei lá que José. Depois lá na frente que veio o Arimaté, mas o José foi. O José é certo que é José. O Arimaté é que pode não ser o Arimateia. Foi só um significado para eu estudar alguma coisa ou entender alguma coisa. Ou que vai aparecer o Arimateia na minha vida para me auxiliar e me ajudar, entendeu? Não que ele seja Arimateia, porque o espiritual faz assim, porque se fosse para ser José Arimateia, eles iam falar direto Arimateia. Eles falaram José, José, José. Então, José, ele era José. Agora que José, eu não sei. Isso é fato, o espírito dele é de José. O Arimateia, como foi no meio para frente, eu não sei se o espiritual quis dizer que o Arimateia será o que vai me ajudar e abrir os meus caminhos, fazer com que as coisas fluam para acontecer as coisas que precisam acontecer. Não precisa ser ele, o José de Arimateia. Pode ser outro José. Não sei se vocês entendem. Nossa, não dá nem vontade de ler coisa aqui, falar de dólar, essas coisas, né? Não é? Causa é tão gostosinho de falar, né? Gostoso bater papo, né? Conversar. Conversar não, né? Contar o caos, né? Ô, gente, começou, hein? Que Deus abençoe, não? Fiquei feliz de ter aparecido pessoas que já fazia tempo que não tinha ido. É bom, viu, gente? É importante as pessoas virem, voltarem. Veio gente de Indaiatuba que nunca tinha ido, não tinha conhecido. Sabe, as coisinhas vão acontecendo, vão aparecendo. As pessoas estão indicando mais pessoas, isso é importante. Porque tem gente que não conta para os outros. Ai, não, tem que contar, tem que falar. Olha, tem um lugar assim, assim assado, vai, cara, aconteceu, funciona, vai, é importante indicar, tá? E agora, aqueles que foram embora antes, perdeu. Mas quem ficou teve uma experiência que eu vou falar para você que nenhuma pessoa com 10 bilhões de dólares consegue ter uma experiência daquela. Ah, não consegue. Não consegue, moço. E o mais incrível é que se fosse dentro de uma igreja, a tigela ia ser de ouro. Os óleos ia ser o óleo mais puro da oliveira mais incrível que pode ter.
E o espiritual de novo, fazendo da coisa mais simples possível. Um baldezinho, uma escadinha e a água caindo no chão. Não tem preço, né? Vamos lá para as notícias? Meus queridos, o dólar voltou a subir 0,5% ontem, só que tem um detalhe. O real está desvalorizando, só que a moeda do nosso vizinho Argentina, vocês lembram que chegou a bater 1.100 pesos? Depois, quando o Milei ganhou, voltou para 1.000? Agora está 900. Valorizou mais de 10% frente ao dólar. O peso está valorizando e o real desvalorizando. O peso subindo, o real afundando. Mas ainda tá bom o real, tá? R$ 4,91. Bolsas de valores. Bolsa da Alemanha subindo de novo, 0,7. Numa alegria sem fim. 16.333. Olha que número lindo. Nossa, maravilhoso. Agora 0,7, 0,8. Olha que bonitinho. Tá subindo. Oscilando, mas com subida. Ontem aqui no Brasil subiu quase 1% a Bolsa de Valores, 0,9%. Foi para 127.331. Que lindo também. Uma bolsa cheia de mesclado, umas caiu, outras subiu. Isso é importante. Mostra uma naturalidade da bolsa. Tudo caminhando lindo, tudo feliz. Só que tem um detalhe. Infomoney. Economia americana. Vamos ver os Estados Unidos? Pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos sobe para 218 mil na semana. O que está acontecendo com os Estados Unidos? Os Estados Unidos saiu uma nota ontem, essa semana, falando que está tudo bem, a economia está crescendo. Só que o pedido de desemprego caindo, mas acabou de falar que estava tendo um monte de emprego. Sabe o que está acontecendo? Quando o pedido de auxílio-desemprego sobe junto com os novos empregos, de duas uma. Ou as empresas estão mandando embora e recontratando com salário mais baixo, ou os funcionários estão pedindo as contas para procurar um emprego melhor. Mas eu acho que é as empresas mandando embora e contratando com salário menor, porque os Estados Unidos está cada vez mais passando fome, o povo lá está cada vez recebendo menos. Vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Infomoney. Fundos exclusivos passarão a operar com come-cotas em alíquotas de 15% e 20%. Então, o que era feito com as pessoas físicas, agora também vão ser para as pessoas jurídicas. Perfeito. O PL, o projeto de lei das offshores, foi aprovado pelo Senado na quarta-feira e prevê adequação das normas ao que já é aplicado a fundos abertos. Perfeito. Que história é essa de só pessoa física pagar os impostos e a pessoa jurídica não pagar nada? Perfeito. Isso aqui é perfeito. Nisso, o governo está de parabéns. Eu faria a mesma coisa. Infomoney. Dentro do PL da offshore também tem investimentos no exterior. Quem coloca o dinheirinho brasileiro lá fora terão alíquota única de 15% a partir de 2024. Projeto de lei não afeta investimentos em território nacional, mas já tem cobrança nacional, nem aplicações de pessoas jurídicas brasileiras em outros países. Então, se você é uma pessoa jurídica investindo em outro país, beleza, você está explorando outro país. Beleza. Fazendo igual um estrangeiro vindo aqui para o Brasil. Agora, se você for pessoa física jogando lá, aí não. Aí você tem que ficar aqui. Tá certo. Perfeito. Isso aqui também ótimo. Perfeito. Faria a mesma coisa, sem mudar uma vírgula. Então, professor, tá tudo lindo, maravilhoso? Mais ou menos, tá? Então, tá vindo coisas boas com coisas ruins ao mesmo tempo. Infomoney. Startup brasileira leva a internet a 15% da área agrícola do Brasil. Sinal da Sol, do grupo RZK, cobre 12 milhões de hectares em 63 mil propriedades rurais e mira o mercado financeiro. O cara está colocando internet no campo, mas
Nós já não temos os satélites da Embratel que faz essas coisas, que sempre existiu? Sim. Além da Embratel, nós também não temos a Starlink, que também faz a comunicação por satélites, que também dá para funcionar no campo? Sim. Então qual é a lógica de ter ali? É por ser móvel, por ter antenas igual celular, pegando em qualquer lugar. Porque as máquinas não ficam paradas que você dá para espetar num computador. Elas precisam de movimento. E essa empresa está colocando a internet em grandes antenas para espalhar a comunicação e a conectividade para vários lugares. Muito bom, por sinal. Então, notícia boa também. Outra coisa, uma notícia ruim. Infomoney. Brasil perde competitividade digital e empresas não melhoram indicadores. País perdeu 5 posições no Anuário de Competitividade Digital, feito em parceria da IMD com a Fundação Dom Cabral. Ou seja, o que mais está crescendo no planeta, que não tem como fugir, o Brasil está indo ao contrário, afundando. E deveria crescer, porque a questão de digital, da competitividade digital, é crucial para o crescimento de um país. E nós estamos andando para trás. Ou seja, nós estamos focando em voltar no tempo, em voltarmos a ser uga-uga, enquanto outros países estão crescendo, crescendo, crescendo. Agora, pensa num gajo que é bom para conversa, que é bom para falar, que dessa vez lê um papelzinho de novo, que foi muito importante ler, do que sair falando das coisas besteiras da cabeça. Jornal do Estadão. Na COP28, Lula fala em reduzir dependência de combustíveis fósseis e cobra dinheiro de países ricos. Vou falar uma coisa para você. Se você vê a entrevista do Lula falando na COP28, você pega e fala, cara, esse homem é o melhor dos melhores. Ele falou coisas incríveis, maravilhosas. Mas isso não significa que ele seja de fato o melhor. Ele é muito bom para convencer as pessoas, é muito bom de conversa. Então, gente, nem tudo que reluz é ouro. Ele vendeu muito bem vendido o que ele falou que ia vender na COP28, sobre a questão de clima, crescimento, problemas dos países e tudo mais. Ele foi perfeito, perfeito. Por incrível que pareça, Nossa, mas é. Agora vamos lá. Poder 360. Israel diz que Hamas violou trégua e retoma combate. Então, a pausa na guerra em Gaza parece que terminou. A Força de Defesa de Israel, na madrugada desta sexta-feira, dia 1º, já iniciou o fim das tréguas e voltou todas as muvucas e os problemas. Ok? Muito bem. Isso já tinha comentado que ia estourar umas pipoquinhas ali em Israel. Beleza. Outra coisa que eu tinha comentado e parece que eu acertei, como que diz, no zóio do mosquito, Infomoney. Governo de Alagoas alerta para risco de colapso em mina da Braskem, em Maceió. Estudo recém-concluído apontou um passivo em torno de 30 milhões por parte da petroquímica, disse o governo alagoano. Eu não quero saber disso aí. O que eu disse é que ia ter terra afundando. Eu tinha visto cidade afundando. Tá lá. Um bairro todinho urbanizado afundando. E vai afundar. Porque eu tinha visto que ia afundar, vai afundar. Mas vai afundar mesmo assim, ia afundar. Mais uma que eu acertei no zóio do mosquito. Foi só essa, professor? Não, acertei mais uma no olho do mosquito. Pra gente encerrar com chave de ouro. Infomoney.
Tensões continuam. Brasil aumenta presença militar na fronteira norte em meio à disputa entre Venezuela e Guiana, diz ministério. As reivindicações da Venezuela sobre Esequiba, que tem sido fonte de uma longa disputa territorial, foram reacendidas nos últimos anos. E o que eu tinha visto, uma visão que eu gravei em vídeo falando, eu vi militares lá na fronteira da Guiana, tal, não sei o que, assim, tal, está acontecendo. Cantei a bola lá atrás, depois de anos acontecendo. Eu não sou do tipo que fala e acontece logo em seguida. Eu falo lá atrás para acontecer lá na frente. Para não ser oportunista e ver o que anda acontecendo, o movimento está acontecendo, aí eu faço um vídeo e passa uma semana, acontece, todo mundo fala assim, oh, ele sabe do futuro. Para saber do futuro você tem que ver lá atrás, anos lá atrás. Não sou profeta, viu? Nunca me classifiquei como profeta. Ou seja, não tenho obrigação de acertar 100%. Mas que eu acerto muitas coisas que eu vejo, isso eu acerto. Meus queridos, que Deus abençoe, jamais a verdade absoluta. Agora eu vou curtir um pouquinho esse meu batizado e começar a estudar José de Arimateia e mais algumas coisas bíblicas para eu lembrar de vidas passadas. Mas que eu conheci aquele gajo, que eu já vivi e convivi com o espírito daquele homem, eu não tenho dúvida nenhuma. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.